Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, depois daquilo ali um tempinho se passa e o Tim vai acordando e se pergunta onde é que ele tá. De repente a Yami aparece falando que o Tim finalmente acordou, que é pra ele beber um pouquinho de água de coco pra ele poder se hidratar, e ela começa a dar uma ajuda pra ele beber a água. Então o Tim pergunta quanto tempo ele ficou inconsciente e ela fala que mais ou menos 20 horas. Nisso ele percebe que a Yami fez um curativo nele e ela fala que rasgou um pedaço da camisa dela pra poder fazer aquilo pra ele, e o Tim agradece por isso e pergunta se ela também limpou a ferida dele, se ela encontrou alguma água limpa, e ela fala que não encontrou nenhuma fonte de água e que não é pra ele ficar perguntando sobre isso, mas ele fica querendo saber e pergunta como exatamente ela limpou a ferida dele. Nisso ela fica envergonhada e diz que teve que usar a urina dela. Ah, é verdade, como eu poderia ter esquecido desse método? Esse método pode ser usado em emergências quando uma fonte de água limpa não pode ser encontrada, e se eu me lembro bem, quase não há bactérias na parte central onde se concentra a urina, e o sistema urinário tem uma função bactericida, exceto, é claro, pelas pessoas que têm doenças urinárias. E aí a mim pergunta se o Tim não tá bravo com ela, e ele diz como é que ele ficaria bravo se ela salvou a vida dele, só se ele fosse hipócrita, e pergunta se foi ela que teve protegendo ele esse tempo todo que ele ficou desacordado, e ela fala que tava com medo da ferida dele ter inflamado, e que eles não têm antibióticos e nem remédios pra estancar o sangramento, que se a ferida ficasse pior as consequências seriam graves, então ela teve que proteger ele. Então ela ficou comigo por mais de 20 horas sem dormir, desde a infância até a idade adulta. Eu posso contar nos dedos todas as pessoas que se importaram de verdade comigo, e o Tim agradece a ela por ter cuidado dele esse tempo todo, e a Yamin fala pra ele que ele pode chamar ela de Xiaomin, que na China isso é tipo um tratamento pra chamar as pessoas próximas, por exemplo o Joãozinho, como se fosse no diminutivo, e ela diz que o Tim não precisa ficar falando tão formalmente assim com ela, até porque ele salvou ela várias vezes e ela apenas ajudou ele dessa vez. Nisso o Tim pede pra ela ajudar ele a levantar, e de repente o Lee Sai aparece e fala que ele finalmente acordou, e diz pro Tim que ele não precisa ser tão formal assim com ele, que assim como ele fez com a Yamin, o Tim pode chamar ele de irmão Sai, mas o Tim percebe que tem outras pessoas ali, e essa menina cumprimenta o Tim falando que ela é da turma 1, que o nome dela é Tom Yao, já o nome daquela mulher ali é Zixin, que se não fosse pela ajuda dela ela teria se afogado, e agradece ao Tim pelo porco assado que ele caçou. Mas o que? Porco assado? Do que ela tá falando? E o Sai diz que ontem à noite eles acenderam uma fogueira na praia, e a luz da fogueira acabou atraindo elas duas, que quando o navio afundou, a Zixin e a família dela foram separados e agora eles não sabem paradeiro, e o Tim fala que contando que os membros da família dela escapem pra ilha, eles se encontrarão mais cedo ou mais tarde. Nisso a Tong fala que ouviu falar dos feitos históricos do Tim, que ela não esperava que ele fosse tão poderoso assim, que ele acabou até com o javali com as próprias mãos, e a Yamin fala pra ela que eles nem são da mesma turma e ela conhece bem o Tim, mas a Tong fala que eles só descobriram como o Tim é de verdade quando eles chegaram ali, que ela nem fazia ideia que tinha esse tipo de pessoa. Bom, deveria haver outros sobreviventes na ilha, não só nós. Havia mais de 3.000 pessoas dentro daquele navio. Se nós conseguimos chegar até essa ilha, porque eles não poderiam também. E o Tim percebe o Ruffin deitado ali na frente dele, e o Sai diz que o Ruffin fez ontem foi um exagero, mas que agora ele aprendeu uma lição, e acha que a briga deles deve terminar ali, porque eles são os únicos sobreviventes até agora, então é melhor se manter em paz. Parece que o Sai tem razão, aquele Ruffin é um cara problemático. Bom, desde que ele seja honesto a partir de agora eu não pretendo fazer nada com ele, mas se ele ousar me atacar pelas costas novamente, ele já era. E aí eu me pergunto por que o Tim tá se levantando, que o ferimento dele ainda nem foi curado, e fala pra ele descansar um pouco, e ele fala que aquilo não foi grande coisa, até porque a ferida dele já foi cicatrizada, e o Sai diz que, como esperado, o corpo de um jovem se recupera muito rápido, e fala pro Tim que ele vai explicar o que aconteceu nesse tempo que ele ficou apagado. Fala que graças ao fato das lanças dos indígenas serem feitas de pedra, eles conseguiram acender uma fogueira ontem à noite, que a temperatura da ilha estava muito alta, acima de 30 graus, então eles teve que cavar um buraco fundo na praia para poder enterrar a carne, já que a umidade é intensa e a temperatura é um pouco baixa, o que pode prolongar a deteriorização da carne suína por até 3 dias. Quando eles acenderam a fogueira pela primeira vez, eles pretendiam usar a fumaça e atrair os navios e aviões que passavam, mas como resultado não aconteceu nada. E a Yamin fala que não é como se isso tivesse sido à toa, que pelo menos eles atraíram a Zixin e a Tom Yao, mas parece que ela não se dá tão bem assim com a Tom Yao, e ficam discutindo ali atrás enquanto o Tim degusta a carne, mas de repente ele percebe algo na floresta, e rapidamente ele já vai pegando o machado dele, e a Yamin pergunta o que há de
errado, faça um silêncio, parece que tem alguém aqui. Eu tenho certeza que eu vi alguém passando. Vamos, se você não quiser morrer, saia imediatamente. Mas eles percebem um silêncio vindo da floresta, e aí me pergunta se ele realmente viu certo, que o ferimento dele ainda não tá curado, então provavelmente ele deve estar vendo coisa. E o Tim fala que não viu errado, que ele com certeza viu uma pessoa. Vamos, se você não sair daí imediatamente, eu vou entrar e acabar com você. E de repente eles veem um pé saindo da floresta, e a pessoa diz que tá sozinha, que ela nem tem arma e não tá ali pra causar problemas. E aí a Min diz que provavelmente ele é um sobrevivente, e isso o Sai vai tentando conversar com ele em inglês. Peraí, isso é estranho, por que um sobrevivente sairia da selva? E o cara vai cumprimentando eles e olhando em volta, e pergunta quem é o Sai, e ele fala que são sobreviventes do navio, e pergunta quem é aquela pessoa, e ele diz que também é um sobrevivente do navio, que o nome dele é Jack, e aí a Min fica observando ele de longe e pensa que o Jack tá ali, mas cadê a Rose? Quem entendeu a referência, hein, rapaziada? Nisso o Tim começa a falar inglês com ele e pergunta se ele tá ali sozinho, e aí a Min pensa que o inglês do Tim é realmente muito bom, mas que isso é estranho, porque se ela não tiver enganada, as notas no Tim em inglês na escola eram péssimas, e o Jack fala que na verdade ele tava com a namorada dele, mas ela não conseguiu nadar até a costa, e aí a Min pensa que o filme é um pouco diferente da vida real, que no filme a Rose que finalmente foi resgatada, mas na realidade a Rose foi levada pelo mar, e fala pro Jack que em um naufrágio tão grande, nem todos podem conseguir sobreviver e que ele teve sorte de sobreviver, e o Jack agradece por ela estar tentando confortar ele, e em seguida pergunta quantas pessoas tem no grupo deles, e o Sai fala que é apenas as pessoas que ele tá vendo ali, que a propósito um dos companheiros dele foi conferido, o Rufen lá, e o Jack pergunta se ele tá gravemente ferido e como ele se machucou. O Sai diz que a lesão é bem grave, que não sabe se o Rufen vai conseguir sobreviver, e o Jack começa a lembrar e diz que tem algo que pode ajudar, que aquele remédio ali é um anti-inflamatório que talvez possa ajudar, e o Sai pergunta onde foi que ele achou aquilo, no qual ele responde que pegou um resfriado enquanto viajava pela China, e o balconista da farmácia recomendou ele a levar aquilo ali, então ele guardou aquele remédio com ele, e o Sai diz que isso é ótimo, que ele só vai precisar de 5 cápsulas, e pensa que se a pessoa não tiver ferida, ela não vai saber o qual valioso é o medicamento anti-inflamatório, que naquela ilha deserta esse frasco de medicamento anti-inflamatório equivale a um ouro, e o Jack fala que eles podem ficar com aquele medicamento, que ele não vai usar de qualquer maneira, e a conselheira agradece pela bondade dele, e ele fala que não tem problema. Nisso, o Sai pergunta se ele já comeu e convida ele para se juntar a eles, então eles se reúnem em volta da fogueira, e o Jack pergunta que tipo de carne é aquela, no qual a Yamin fala que é de javali, que ele não precisa se preocupar, e ele pergunta onde eles conseguiram carne de javali naquele lugar, e ela diz que obviamente eles caçaram o javali, que pra ser mais exato foi o Tim que acabou com o javali sozinho. Nisso o Jack fica impressionado com a força do Tim, e o Lisai pergunta se o Jack quer se juntar ao time deles, e ele fala que tá tudo bem, que ele aceita, e o Lisai dá as boas-vindas pra ele e vai entregando um pedaço de carne. O Jack responde dizendo que ele que tem que agradecer por acolher ele, mas de repente a Tom e a Yamin ficam devorando todos os espetinhos de carne ali, e só aquelas duas já acabou com as carnes quase tudo, e o Jack vai comendo a carne dele ali bem de boa. Ei Jack, o que você comeu nas suas últimas refeições? E o Jack diz que encontrou muitos cogumelos e frutas silvestres, que nos últimos dias ele vem dependendo dos cogumelos e frutas silvestres para saciar a fome dele, e que aliás ele encontrou um riacho naquela floresta, que a água daquele riacho é doce e a pessoa pode beber tranquilamente, e o pessoal fica surpreso se perguntando se realmente há água doce naquela ilha. Nisso Lisai pergunta se ele ainda se lembra de onde fica aquele riacho, no qual o Jack responde que lembra muito bem, e o Lisai, como não é bobo, já pergunta se o Jack pode levar eles até lá, e o Jack diz que pode fazer isso. Você disse que viu um riacho na floresta, mas quando a gente entrou nós não vimos nada lá dentro. E o Jack fala pro Tim que provavelmente eles não encontraram o lugar onde fica esse riacho, que ele fica num lugar bem escondido dentro da floresta. Ah, então você tá dizendo que é um riacho bem escondido, então como foi que você descobriu ele, hein? Nisso o Jack fica meio sem jeito e fala que foi uma coincidência, que ele encontrou por pura coincidência, e aí a Min começa a chamar a atenção do Tim segurando no braço dele, e cochicha pra ele falando se realmente há um riacho nesse bosque, eles só vão descobrir se forem lá ver. Esse cara tá um pouco estranho, na selva perigosa ele consegue encontrar cogumelos e frutos silvestres sozinho, além disso ele encontrou um riacho e não parece ter ferimentos, isso é realmente muito estranho. Parando pra pensar, ele diz que não comia há dias, mas ele só comeu um pedacinho de carne. Nisso ele sai falar pro Jack que mais tarde ele tem que levar o pessoal ali até o riacho. Mais tarde? Eu não acho que precisamos esperar por tanto tempo. Nisso a Yamin segura o Tim falando que ele ainda tá ferido, que ele não pode ir pro riacho desse jeito, e o Jack pergunta se ele realmente tá ferido. É uma leve ferida no meu peito que eu tive quando tava caçando o javali, mas você não precisa ficar se preocupando comigo. Ao invés disso, vamos lá naquele lago que você tá falando. E o Jack concorda e fala que tá tudo bem. Nisso um tempinho se passa, e o Jack junto com o Tim vai caminhando pela floresta. Ei Jack, quanto tempo falta até chegarmos lá? E o Jack responde falando que falta pouco, diz que na verdade o Tim pode trazer o pessoal junto com ele, que o pessoal parecia estar um pouco preocupado, e naquele momento a Yamin e a Tom tava querendo ir com o Tim, e o Tim fala pro Jack que na verdade aquelas pessoas não precisam ir com ele, mas pensa que só tá fazendo aquilo pela segurança delas. Nisso o Jack
Jack começa a dar um sorriso e fala que tá tudo bem se ele quer ir sozinho. E eles continuam caminhando por um tempo. E o Tim pergunta quanto tempo eles vão ter que ficar caminhando. O Jack fala que já tá quase lá. Já tá quase lá, já tá quase lá. Você disse que era só meia hora de viagem, mas já estamos caminhando há mais de 40 minutos. E o Jack fala que talvez ele tenha se enganado na estimativa, mas que tá muito perto, é logo ali na frente. E começa a apontar pra frente e diz que é bem ali. Ele falou que a fonte fica aqui, mas onde é que tá a fonte? Eu não consigo nem escutar o barulho de água. E o Tim pergunta onde é que é, no qual o Jack responde que é logo ali embaixo. E pergunta se o Tim não consegue ver. Fala que o riacho tá logo ali dentro do buraco e ele presume que aquilo seja água subterrânea. Nisso o Tim começa a olhar lá pra baixo. Peraí, mas o que é aquilo ali? Essas coisas brancas, será que eu tô vendo coisa? Aquilo são realmente esqueletos? Nisso de repente um pessoal aparece falando em inglês. E um deles fala que o Tim agora já era. Então o Jack começa a se aproximar dele pelas costas. E logo em seguida dá um empurrão nele. E o Tim começa a cair no buraco. Mas aqueles caras... Então o Tim se esbagaça lá embaixo. Cara, isso doeu pra caramba. Nisso o Tim começa a escutar o pessoal conversando lá em cima. E o Jack fala que eram 3 homens e 4 mulheres. E que um deles estava gravemente ferido e inconsciente. Que agora que um dos homens foi empurrado por ele pra dentro daquele poço, eles só vão precisar lidar com mais um homem e 4 mulheres. E os caras falam que o Jack realmente mandou bem dessa vez. E o Jack diz pra eles que tinha muita carne de javali lá, que vai ser o suficiente pra durar pelo menos 3 dias. E o outro cara fala que isso é maravilhoso. Essa não, aqueles caras vão ir atacar as meninas e o Lisai. Ainda bem que eu consigo mexer um pouco as minhas pernas e os meus braços. A minha coluna vertebral parece que não foi danificada também. Esse lugar tá cheio de caveiras, parece que isso é uma vala. O Jack e os seus cúmplices não estão apenas visando a mim, mas também estão querendo atacar as meninas e o Lisai. Se eu não conseguir voltar imediatamente, o Lisai e aquelas meninas não vão conseguir lidar com aquele grupo. E o Tim tenta levantar, mas ele acaba caindo. Pelo visto eu realmente não consigo me mexer. Mas talvez se eu fizer isso... Caramba, isso é realmente muito difícil. Eu tenho que ver se tem algo aqui em volta que possa me ajudar. Peraí, mas aquilo é uma poça? Então esse é o riacho de que o Jack tava falando. Mas peraí, aquele cogumelo, seria possível? Não, eu não tô enganado, é realmente ele. Nisso o Tim começa a sentir uma dor nas costas. Realmente não consigo me levantar agora, eu vou ter que ir me arrastando. Mas se eu for me arrastando devagar, eu vou conseguir chegar até aquele cogumelo. Eu não sei quantas bactérias estão agarradas nos ossos dessas caveiras. Mas agora que as minhas feridas entrarem em contato com esses ossos, eu não posso mais evitar. Com certeza eu vou ficar infectado. Aquele cogumelo vermelho tem propriedades anti-inflamatórias e desintoxicantes. Talvez haja uma possibilidade de sobrevivência. Mas pra isso eu vou precisar... E de repente uma centopeia pequenininha começa a andar na frente dele. E o Tim já esmaga ela com o crânio da caveira. Se eu não estiver enganado, esse cogumelo vermelho tem poros na sua superfície. Ele é tão liso e brilhante, não sei porquê, mas tá me lembrando uma pedra. Bem, mas conforme eu toco nele, não parece ter uma textura de pedra. Nisso o Tim começa a puxar o cogumelo da terra. Esse cogumelo não parece ter cheiro de nada. Eu não posso ficar enrolando tanto, deixa eu comer logo isso. E de repente começa a sair uns poros daquele cogumelo. E o Tim não tá nem aí, ele já começa a jogar tudo pra dentro. Parece que o meu corpo atingiu seu limite, eu não tenho mais força. Esse cogumelo vermelho é ligeiramente amargo, mas depois de um tempo ele começa a ficar doce. E agora que eu o comi, eu consigo sentir o cheiro dele. Peraí, mas o que é essa sensação? Por que a minha garganta tá queimando tanto? O que é isso? Eu já sei, não me resta escolha. Eu vou ter que fazer isso, eu não tô aguentando essa queimação. Eu espero muito que essa água não tenha bactérias. Eu não posso ficar enrolando, eu tenho que arriscar. Eu não tô entendendo, mas o que é essa sensação no meu corpo? É tão fresco e quente ao mesmo tempo, o que tá acontecendo? E então o Tim começa a dar um grito bem alto, e a cena corta pra praia onde Tim e os colegas dele tava. Nisso o Jack fez todo mundo ali de refém, e fala pro Lisai que aconselha ele a baixar a arma dele, porque se ele não percebeu a situação ali, o time dele já era, e que o Tim não tá mais ali com ele, e o outro amigo dele tá ferido, e o Lisai sozinho não vai dar conta deles. E o careca fala que ele não precisa ficar conversando com o Lisai, que é apenas pra acabar logo com ele. Nisso a cena volta pra dentro daquela caverna, e realmente pensei que aquela queimadura do cogumelo vermelho ia acabar comigo. Peraí, mas essa sensação, e as feridas das minhas costas também, não tá doendo mais. E o Tim começa a escutar um barulho vindo de lá de cima da caverna. Mas que barulho é esse? Quem é que tá fazendo isso? E ele vai olhando em direção ao mato. Peraí, como foi que a minha visão e a minha audição ficou tão boa desse jeito? Nessa distância eu ainda consigo ver aquele inseto? Como isso é possível? E eu consigo sentir, o meu corpo ficou um pouco diferente. Bom, mas agora não é hora de ficar pensando, eu tenho que sair logo daqui. Aquelas videiras de erva devem estar a 4 metros de altura do fundo do poço. É realmente muito alto para conseguir alcançar aquelas videiras daqui. A superfície da pedra rochosa é irregular, mas se ela estiver completamente seca eu posso tentar escalar. Como eu esperava, a superfície está coberta de musgo e tá bem escorregadio de subir, mas talvez eu consiga escalar se eu pegar nas partes que não tem musgo. Realmente tá funcionando, é inesperadamente mais fácil do que eu imaginava. Mesmo que eu não consiga me apoiar muito com os pés,
eu consigo apoiar firmemente as minhas mãos e segurar o meu corpo. Isso é incrível, todos os 5 sentidos do meu corpo melhoraram, e eu devo isso graças à ajuda daquele cogumelo vermelho. Bom, mas é uma pena que só tenha encontrado um daqueles cogumelos vermelhos. De qualquer forma, eu dei sorte de ter comido um deles, agora é hora de sair daqui. Nisso a cena corta pra um dos caras do Jack, e ele vai lutando contra o Lee Sai, e toda aquela galera começa a ir pra cima dele, e o Lee Sai começa a ter dificuldade pra lidar com aqueles caras. Nisso um deles fala que o Lee Sai agora já era, e já vai dando uma paulada no braço dele, e naquela paulada o Lee Sai voa pra longe perto do mar, e ele fala que aqueles caras são um bando de covardes, e aquele careca fica rindo falando pra acabar de vez com o Lee Sai, que uma vez que todos os homens daquele grupo for de arrasta pra cima só vai sobrar as mulheres, e com relação às mulheres, eles têm planos especiais pra elas. Nisso a Yami fica brava e fala pra aquele careca se afastar dela, que ele é nojento, e depois dela falar isso, o careca joga ela no chão, e a Yami pergunta por que ele fez isso, e de repente aquele careca começa a rasgar a camisa dela, e a Yami desesperada começa a chamar pelo Tim pra ele ir ali salvar ela, e o careca fala que o amigo dela caiu dentro de um buraco, que agora ele já deve estar morto, mas que não é pra ela se preocupar tanto, que agora ela vai se divertir um pouco com ele, e a Yami fica gritando dizendo pra aquele careca sair dali, e o careca pergunta por que ela tá tão brava desse jeito, que é pra ela ficar tranquila que ele vai cuidar muito bem dela, mas então de repente algo acerta a cabeça do careca, e parece que foi uma pedra que acertou a cabeça dele, e ele começa a cair no chão, e o Jack começa a olhar ao redor perguntando quem foi que fez isso, que é pra ele aparecer, começa a olhar pra dentro da floresta ali pra ver se vê alguém, fala que se aquela pessoa não quiser ir de arrasta pra cima é pra sair imediatamente, só foi ele falar e alguém sai de repente dos matos. Seus bandos de covardes, parece que eu cheguei a tempo. Jack, você não achou que tinha se livrado de mim, achou? Agora vamos brincar um pouco. Nisso a Yami e o pessoal fica feliz por ter visto o Tim ali, e o careca fala que achava que ele já tava morto, que não esperava que o Tim tivesse tanta sorte assim. Nisso ele já vai pegando o machado da mão do Jack, e fala que se o Tim não for de arrasta pra cima no buraco, agora ele vai ter a chance de fazer isso por ele. Mas o Tim com facilidade se esquiva do ataque do careca, e logo em seguida já dá uma pancada na costela dele, e o careca tenta revidar, mas o Tim se esquiva rapidamente, e na sequência já dá uma bicuda na cabeça dele, e o careca começa a voar pra longe. Nisso o Tim já aparece em cima dele preparando a cotovelada, e já vai dando uma cotovelada no gogó do cara, e o careca começa a tossir sem parar, e o Jack pergunta o que o Tim fez, que a cartilagem da laringe se desfaz e comprime a traqueia, e por causa daquele golpe o companheiro dele não tá conseguindo respirar, e o Jack pensa que o Tim é realmente muito forte, mas que obviamente ele empurrou ele pra dentro daquele poço, que é realmente surpreendente que ele tenha caído lá e não tenha morrido. Nisso o Tim vai se aproximando dele, ele começa a implorar pela vida, e rapidamente os outros companheiros do Jack vai indo pra atacar o Tim pelas costas, e o Tim mó de boa vai se esquivando de todos aqueles ataques. É impressão minha, os movimentos dessas pessoas parecem ser muito lentos. Na verdade eu acho que não é isso, é porque eu fiquei mais rápido, e o som dos ataques deles revela a trajetória da arma. Aquele cogumelo vermelho realmente me ajudou muito, mas como esperado eu não posso ficar apenas desviando do golpe desses caras. Olha só, mas o que temos aqui? Parece que isso vai servir. E o Tim já vai jogando o machado na direção dos caras, e aquele machado pega bem nos peitos de um deles, e rapidamente o Tim já vai correndo pra cima dele, e logo em seguida já tira o machado do peito do cara, e enquanto faz tudo isso ele vai desviando dos ataques do pessoal. Vocês realmente estão tentando me acertar, não é? É inútil vocês tentarem. Nisso o Tim já dá uma cutucada na cabeça do cara, não importa o qual afiado seja esse machado, afinal de contas é apenas um machado feito de osso. Caso contrário, se isso fosse feito de ferro, por exemplo, o coco desse cara já era. Nisso o outro cara vai indo pra atacar o Tim pelas costas, e o Tim com o instinto superior já desvia do ataque dele. Eu acho que eu vou parar de brincar com vocês, já tá na hora de acabar com isso. E o Tim já vai dando a cotovelada na barriga do cara, e o cara acaba caindo depois daquela pancada, mas de repente ele vai se levantando e fala pro Tim se afastar dele, e só foi o cara falar isso, alguém de repente dá uma lançada na barriga dele, e não foi ninguém menos que o Lee Sai, e ele fica descontrolado ali atacando o cara várias vezes, e o Tim acaba segurando a lança falando que já é o suficiente, e o Lee Sai não quer nem saber, já começa a atacar o Tim também, e o Tim pergunta se o Lee Sai perdeu o juízo porque que tá atacando ele. Nisso o Lee Sai começa a voltar assim e olhar a situação em volta, e depois que ele percebe que ele mandou o cara de arrasta pra cima, ele cai no chão, e de repente ele começa a chorar. Parece que essa foi a primeira vez do Lee Sai acabando com alguém, um duplo golpe visual e emocional. É normal ter um bloqueio mental depois disso, mas eu não sei o que eu posso falar pra ele pra tentar confortá-lo. E o Tim fala pro Lee Sai que ele não precisa ficar daquele jeito, que aqueles caras eram maus e eles mereciam aquilo, e logo em seguida já vai olhando pro Jack, e o Jack fala que já tá na hora dele sair dali. Ei Jack, você realmente tá tentando fugir de mim? Você não acabou de ver o que aconteceu com seus companheiros? Parece que você não tá entendendo a situação aqui. E o Jack já grita desesperado falando que ele foi obrigado a
fazer aquilo, que aquelas pessoas iriam acabar com ele se ele não fizesse, e pede pro Tim deixar ele vivo e sair dali, que se o Tim deixar ele vivo, ele com certeza não vai falar pra ninguém o que aconteceu ali. Então ele promete e jura que não vai contar pro Davis o que o Tim fez hoje, e o Lee sai escutando a conversa, pensa que é esse Davis, e se pergunta se o Jack tem um cúmplice. Nisso ele já encosta perto do Tim e pede pro Tim interrogar o Jack, e o Tim não quer nem saber, já dá uma bicuda na cabeça do Jack, e ele fala que isso dói muito. Eu acho que eu preciso mostrar pro Jack quantos tubarões há nesse mar. Venha, vamos dar uma volta. E o Jack pergunta pro Tim o que ele vai fazer com ele. Não é você que faz as perguntas aqui, fique quieto. E o Jack diz pro Tim largar ele. Ah, você quer que eu te largue? Tá bom então, beba um pouco de água pra você se refrescar. E o Jack fala que o Tim não precisa fazer isso com ele. Jack, parece que você não percebeu o que eu tô tentando fazer aqui, olhe pra frente. E o Jack já fica desesperado falando pro Tim poupar ele, que ele não quer morrer. Ah, você quer que eu te poupe? Tá bom, eu posso te dar uma chance, mas tem uma condição, você vai ter que responder todas as perguntas que eu te fizer com sinceridade, entendeu? E o Jack fica desesperado olhando pros tubarões e diz que vai fazer tudo o que ele quiser. Vamos começar, quantas pessoas há no seu grupo? E o Jack responde falando que só há 5 pessoas. Parece que você não tá sendo tão sincero assim, hein? E o Jack fala pro Tim esperar um pouco, que ele falou a verdade, que na equipe dele só há 5 pessoas. Ah, na sua equipe há 5 pessoas, mas você não entendeu a minha pergunta. Eu quero saber quantos de vocês há no total. E o Jack fala que se ele não tiver enganado, há pelo menos 20 pessoas. 20 pessoas? Onde é que os outros estão agora? E ele responde falando que estão na costa leste. Você vê aqueles tubarões bem ali? Me diga tudo que você sabe. E se eu perceber que você tá mentindo pra mim, eu vou fazer questão de te dar de comida pra aqueles tubarões, entendeu?